Olá, graças e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bem-vindo de volta a esse canal que foi criado com a intenção de edificar, trazendo mensagens de esclarecimento e esperança para você. Hoje eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Acredito que a maioria das pessoas que assistirem darão uma resposta positiva. Você acredita que existem objetos que em si têm um poder para amaldiçoar? E tem um texto bíblico para respaldar essa crença? Eu, ao longo dos anos, percebo que algumas pessoas têm algumas crenças, né, de objetos amaldiçoados que podem trazer, influenciar comportamentos das pessoas, etc. E eu acredito que um texto bíblico, pelo menos, é usado por muitas pessoas para apoiar essa crença. Mas a gente vai precisar ler o texto para entender do que se trata e se há respaldo bíblico para isso, como aqueles contos de fadas, que algum bruxo, ou feiticeira, ou a bruxa, ela amaldiçoa um objeto ou uma maçã, e aquele objeto em si, por si só, ele carrega uma negatividade espiritual, digamos assim, que vai afetar a pessoa ou pessoas. Vamos lá no texto de Josué, capítulo 7, vamos ler alguns versículos. Para adiantar, já que eu não vou ler o texto todo, espero que você mesmo leia, é a narrativa em que o povo de Israel vai entrar numa terra, faz reconhecimento para conquistar. Só que eles são derrotados, humilhados e voltam cabisbaixos para o seu acampamento, até que eles precisam descobrir o porquê da derrota. Vamos ler aqui Josué capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carnim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então a gente vai pular para o versículo 10, em que Deus fala com o povo. Josué orou e rasgou suas vestes, né, se prostrou diante do Senhor, e aí Deus pergunta a ele. Então disse o Senhor Josué, versículo 10, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante de seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. E aí eles separaram as tribos, fizeram sorteios por tribo, depois por casa paterna, até chegar no indivíduo responsável pela derrota de Israel. Aí você vai ver no versículo 19. Então disse Josué a Acã, que foi a pessoa que foi encontrada, né, pelo sorteio. Filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz confissão perante ele. E declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. E respondeu Acã, Josué, e disse, verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Jacó. Um desfecho trágico por uma desobediência, e no capítulo seguinte,
depois que eles tiraram o anátema do meio deles, Israel pôde conquistar aquela terra, chamada Ai. O que a gente entende desse texto? Não havia algum encantamento ou uma maldição no objeto para que aquele objeto trouxesse alguma maldição para o povo. O que aconteceu aqui no versículo que nós lemos, o versículo 12, o povo foi amaldiçoado porque transgrediram, prevaricaram, desobedeceram a ordem de Deus. E o que quer dizer anátema? Algumas pessoas, né, a maioria, como eu anos atrás pensava, que anátema significa maldição ou maldito. É isso? Sim. Mas é só isso? Não. A palavra anátema também significa algo consagrado, separado, reservado. E aqui nesse contexto, tudo que havia naquela cidade estava consagrado ao Senhor para a destruição. Que anátema também significa isso. Consagrado ou reservado, destinado para ser destruído. Então, anátema não é em si uma maldição, uma coisa, uma aura negativa está ali em um objeto, e aquele objeto, sendo trazido para sua casa ou sendo tocado, vai trazer maldição. Eu sei que muitas pessoas vão até contar experiências de objetos que aparentemente trouxeram algum tipo de distúrbio, de conflito dentro de casa, ou no trabalho, ou seja lá onde for. E talvez pensem nesse texto. Só que esse texto não se trata disso. Esse texto trata-se de que Deus tinha ordenado ao povo que destruíssem aquela cidade, aquelas coisas ali, porque eram consagradas ao Senhor para ser destruído. Não é que elas tinham uma maldição e quem tocasse seria amaldiçoado. Você vê na nossa leitura, e você pode ler também o texto todo, como eu sempre recomendo, já falei no começo. Eles carregaram aquelas coisas, e inclusive a tenda, pegaram tudo que Acã cobiçou, desejou e se apossou para ele, que era parte do anátema, parte do que era destinado para ser destruído, e nenhum deles foi amaldiçoado. Ninguém que tocou os objetos e trouxe até Josué foi amaldiçoado. Então a maldição que veio sobre o povo não foi por causa dos objetos em si, foi porque eles quebraram o concerto, desobedeceram a Deus e pela desobediência foram amaldiçoados. Percebeu nessa leitura? Eles foram amaldiçoados porque prevaricaram e tomaram daquilo que era consagrado ao Senhor para ser destruído. Acã tomou, cobiçou, tomou e levou para si. Então o que a gente entende nessa passagem bíblica não é um apoio para dizer que existem objetos que trazem uma carga negativa e que afetam os comportamentos das pessoas. Essa narrativa trata de um evento em que houve uma desobediência a uma ordem direta de Deus. O que é que traz maldição? Quebra de aliança, desobediência. É isso que atrai maldição. Agora, pense bem numa coisa. A gente, acho que às vezes, fala muito de objetos que são amaldiçoados. E a gente critica igrejas que mandam você ir, e a crítica está certa, não está errada, mas a gente faz a crítica a igrejas que trazem objetos, como se esses objetos fossem abençoar o lar da pessoa, o trabalho, os negócios, as finanças das pessoas. Isso é uma crença errada. Não existe isso. Não existe isso de rosa consagrada, de espada de Gideão consagrada. Tem pessoas que pensam isso, né? A crítica é válida. Não existe essa coisa de objetos abençoadores. Inclusive tem uma prática, eu já passei por isso, né? A oração pelas alianças no dia do casamento. Querido, essa prática de orar pelo objeto, o anel, esse anel representa a aliança de um casal. Um casal que está em aliança com o outro diante de Deus. Mas o objeto, o anel, é só um objeto. Ele não vai passar a ter uma carga positiva, uma carga de bênção
que vai garantir a felicidade do casal, porque o pastor, o presbítero, o apóstolo, o bispo, seja quem for, o oficiante do casamento, não vai ter uma bênção, um objeto que vai garantir a felicidade do casal. Acreditar nisso é tão errado quanto acreditar num objeto por si vai trazer maldição para a pessoa. Então, como eu falei, a crítica a objetos que levam em suas campanhas, né? Aquelas campanhas para abençoar, para você levar para casa um objeto que é entregue na igreja, isso só alimenta a superstição das pessoas. Então precisamos entender: o que traz bênção é obediência, o que traz maldição é desobediência, é quebra de concerto, de aliança com Deus. Então, espero que você entenda o propósito desse vídeo, espero que você entenda que não há objetos amaldiçoadores, como também não existem objetos abençoadores. E também, lá na frente, eu vou falar sobre maldições hereditárias e a gente vai analisar biblicamente se é uma doutrina válida ou se é um equívoco. Tá? Mas eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.